Boa noite. Boa noite para quem está entrando agora. Muito boa noite. Uma excelente semana para todos nós. Tá tudo bem aí? Vocês estão me vendo direitinho? Eu tô achando um pouquinho escuro, mas tá tudo certo aqui. Tá tudo bem aí? Boa noite, Hanna. Uma ótima noite. Gente, hoje é um dia assim muito especial, né? Essa live de hoje pra mim é muito especial. Eu passei até umas 2 semanas sem fazer live, né? Preparando algumas coisas, preparando novidade, né? Desde o ano passado eu comecei a avisar, né? Que 2021 a gente ia entrar com o pé direito, a gente ia entrar com novidade, não foi? Muito boa noite, Josi. E aí, realmente, a NPE, né, a Neuropsicoeducando, tá chegando em 2021 com novidades, né, com coisas boas, sempre pensando na inclusão, sempre pensando em divulgar conhecimento para que a gente possa fazer a verdadeira inclusão e da melhor maneira possível, né? Então, como eu disse, essa live hoje é muito especial para mim por conta disso, porque eu venho fazer 2 divulgações muito importantes, né? A primeira divulgação é o nosso site. A NPE agora tem um site, tá certo? E nesse site você encontra os nossos cursos, tá? Você encontra tudo que a NPE tem para te oferecer, certo? Palestra, tem... Boa noite, Regina. Boa noite, Sheila. Muito boa noite, obrigada pela presença. Então, no nosso site você vai encontrar tudo que a NPE pode te oferecer, tá certo? E aí você pode entrar em contato diretamente comigo, tá? Tem as formas como você entrar em contato comigo, de forma direta, de forma que eu possa te auxiliar da melhor forma possível. Então, né, essa é a primeira novidade, é o nosso site que tá muito fofinho, tá muito bonitinho, né? O nosso design, Carlos, fez assim com muito carinho, caprichou bastante e fez um site assim bem fácil, bem acessível, tá certo? A outra novidade são cursos novos. Pois é, a NPE tá lançando 8 cursos para esse ano no mínimo, tá certo? Então nós vamos ter no mínimo 8 cursos novos. Então você que ainda não fez nenhum dos nossos cursos, você pode fazer os cursos que já estão disponíveis e os que a gente vai disponibilizar a partir do final de janeiro, tá certo? A partir do final de janeiro nós já vamos ter cursos novos, tá? Então você vai poder se aperfeiçoar em várias práticas em que possa auxiliar, né, na educação, que possa auxiliar na parte psicopedagógica, na parte emocional, tudo que possa envolver a aprendizagem da criança e o seu dia a dia, tá certo? Então a gente está sempre pensando em como oferecer para, vamos dizer, para as crianças, um excelente desenvolvimento para que venham a ser adultos maduros, adultos saudáveis, adultos habilidosos, né? Muitas vezes a gente fica pensando, poxa, que tipo de mundo vai ficar para os meus filhos, né? Eu acho que a gente deveria pensar que tipos de filhos nós estamos deixando para o mundo, né? A gente não pode esquecer que o futuro ele está sendo feito pelo que nós estamos plantando hoje. Então vamos plantar coisas boas para as nossas crianças, vamos oferecer a elas o melhor possível. Lembrando que o melhor possível nem sempre dinheiro compra, tá? Atenção de pai e mãe, dinheiro não compra, certo? Amor, carinho, atenção, palavras positivas, palavras de incentivo, isso dinheiro não compra, tá certo? Mas é óbvio que eu sei que dinheiro compra muitas outras coisas. Muito boa noite para quem tá entrando agora, muito obrigada pela presença, é uma honra
E, gente, como vocês sabem, né, quem me segue, quem já me conhece de forma pessoal, sabe o quanto eu gosto de estudar, né? O meu currículo acaba sendo um pouco extenso, mas é porque eu gosto de estar aprimorando os meus conhecimentos, eu gosto de estar reciclando. Essa parte da inclusão é uma parte que está o tempo todo sendo renovada, tá? De repente a gente sabe algo, em menos de um mês é descoberto outro, sabe? Então, assim, a gente tá sempre nessa parte de descoberta, né? Então, a gente tem que estar sempre se reciclando, tem que estar sempre estudando, tem que estar sempre buscando novos conhecimentos, tá? E todos esses conhecimentos eu tenho procurado passar para vocês, certo? Eu tenho procurado passar para vocês através do Instagram, através aqui através aqui da Neuro, tá certo? E agora eu vim passar um pouquinho do meu conhecimento através do meu primeiro livro. Pois é, gente, esse é o meu primeiro livro solo, né? Eu tenho participação em outros livros, livros digitais, livros físicos, participação em revista, né? E em apresentações, em palestras, mas essa é a primeira vez que eu publico sozinha, tá? É a primeira vez em que eu faço um livro sozinha, tá? Então é com muito prazer, é com muito orgulho que eu apresento aqui, tá? O meu filhinho amado, práticas pedagógicas na educação inclusiva, possibilidades a partir do olhar docente, tá? Nesse livro eu converso com vocês. Não tá conseguindo me ouvir? Melhorou, Aline? Tá conseguindo me ouvir agora? Tá conseguindo me ouvir, Aline? Tá dando certo? Se não tiver, me avisa aqui, tá? Vou falar um pouquinho mais alto, tá bom? Então, gente, como eu tava falando, né? Esse é o meu primeiro livro solo, tá? Gosto muito, tá, de escrever, gosto muito de fazer artigo, né? Então, como eu disse, eu tenho várias participações em livros, tanto físico como digital, né? Palestras, tá participando de congressos, apresentando trabalho. Eu gosto bastante, né, dessa parte de pesquisa, tá? Mas eu fazendo sozinha um livro, essa é a primeira vez, e isso me enche de orgulho, tá? É a realização de um sonho, a realização de planos. Então, assim, eu tô muito grata, né, por isso, por ter conseguido, tá, fazer esse livro. E nele eu falo sobre, eu inicio falando sobre a deficiência. Eu explico para vocês o histórico de deficiência, como tudo surgiu, né? Porque muitas pessoas acham que a inclusão é um processo recente e não é. É um processo muito antigo, tá? E essa nossa luta pela verdadeira inclusão, ela não é à toa, tá? É porque antigamente as pessoas com deficiência ou qualquer tipo de transtornos eram tidas como pessoas loucas, pessoas endemoniadas, eram enterradas vivas, certo? Assim, dependendo da cultura, atrocidades eram feitas com pessoas que nasciam com deficiência, tá? Essas pessoas eram tidas como diabólicas, como pessoas que não eram criaturas de Deus, tá? Então, assim, a história da deficiência é uma história triste, tá? Mas que graças a Deus vem ganhando alegrias através dos nossos esforços, através da verdadeira inclusão, através da nossa luta, tá certo? A gente vem conquistando espaço na sociedade, mostrando que as pessoas com deficiência são tão importantes quanto qualquer outra pessoa sem deficiência. Uma pessoa com deficiência, ela é cheia de potencialidades, de habilidades, óbvio, cheio de limites, cheio de defeitos, como todo ser humano, tá certo? Então, é isso que a gente quer, mostrar para a sociedade que uma pessoa com deficiência, ela pode exercer o seu papel, tá? E que a gente precisa dar essa chance para esses profissionais que são super qualificados, tá bom? Então, gente, nesse livro eu explico o processo de integração e inclusão, tá? O fato de você colocar uma criança dentro da sala de aula não significa que ela seja uma criança inclusiva, tá? O fato de você contratar na sua empresa um profissional com deficiência apenas para ele, de repente, separar um papel, isso não é inclusão,
tá? Então, integrar uma pessoa é simplesmente colocá-la naquele espaço, mas a inclusão é trabalhar as habilidades, as potencialidades daquela pessoa dentro daquele ambiente. É fazer com que ela se sinta parte daquele todo, porque ela é de fato parte daquele todo, tá certo? Então eu explico e eu classifico, né, na sociedade o que é a deficiência, tá? Eu explico como a sociedade enxerga a deficiência, certo? As características das deficiências. É claro que eu não tenho condições de abordar todas as características, certo? Porque é muita coisa, tá bom, gente? Para quem não sabe, assim, a gente é até difícil da gente classificar, se for dizer assim, Samira, quais são as deficiências? Eu vou passar a noite aqui toda falando e com certeza não vou falar todas, tá certo? Existem transtornos, existem deficiências que a gente nem ouve falar, tá? Existem pessoas que nascem com deficiência que a medicina ainda não conseguiu nomear, tá bom? Então, é muito amplo, tá? Mas o geral eu explico, tá? Tem uma parte que eu amo muito, que é a família e o deficiente, tá certo? Então, essa parte de família é uma parte que eu amo muito e eu explico o luto familiar, tá? Toda a parte em que a família sonha com aquela criança, a partir do momento em que a família engravida, né? Porque é importante frisar que não é simplesmente a mulher que engravida, mas a família toda participa desta gestação, né? Participa desses planos, desse sonho. E quando de repente descobre que a criança é deficiente, acontece um luto e eu explico todo esse luto, o porquê, né? Eu envolvo a parte da psicologia explicando o porquê desse luto, como sair desse luto para aceitar essa criança com deficiência, tá certo? Que não é fácil. Boa noite, muito obrigada para quem tá entrando agora. Muito boa noite, obrigada pela presença, tá certo? E já tá comprovado cientificamente a importância do papel da família no desenvolvimento das crianças típicas e das crianças atípicas, tá certo? A aceitação, o incentivo, tá, para o desenvolvimento é fundamental. Mas a gente também precisa olhar para o lado da família. A gente também precisa entender que não é fácil, né? Não é fácil, vamos dizer, enterrar um sonho para permitir que outro sonho nasça. Não é uma coisa fácil. Não é fácil você modificar toda a sua rotina para cuidar de uma criança com deficiência, tá certo? Então não é fácil, tá? Então a gente precisa olhar para a pessoa com deficiência com um olhar sensível, mas a gente precisa também olhar para a família com um olhar muito sensível, tá? Então assim, a família, quem me conhece sabe o quanto eu me dedico a essa parte da família, tá? Tanto que eu tenho estudado, tenho feito o curso de psicanálise justamente para dar o apoio à família, tá? Eu pretendo, né, futuramente, fazer esse acompanhamento com a família para que juntos nós possamos fazer com que a gente entenda a deficiência, a gente como família aceite, a gente como família defenda a deficiência, a gente incentive a potencialidade dos nossos filhos, das nossas crianças, tá certo? Então eu incentivo muito, eu gosto muito dessa parte. Como educadora, eu não posso deixar de falar sobre escola, então eu falo sobre a regulamentação da lei na escola, certo? Eu falo explico o que a lei, né, impõe para as escolas. E aqui eu também quero frisar que a gente precisa também ter um olhar sensível para as instituições educacionais, tá certo? Porque também não é fácil oferecer a verdadeira inclusão, né? A gente debate muito. Quando a gente está estudando, a gente debate muito essas nomenclaturas, tá? Como eu vou chamar o aluno? Ele é aluno inclusivo, tá? Mas todo aluno é inclusivo. Ah, mas o aluno é especial, todo aluno é especial, né? Então a gente entra muito nesse debate de como se relacionar com o aluno, como falar com ele, como falar dele,
né? Porque realmente não é fácil. Muitas vezes a gente utiliza certas nomenclaturas achando que tá ofendendo, como por exemplo, fulano é deficiente. Eita, que forte, né? Tá ofendendo. Não, fulano tem um defeitozinho. Opa, agora que você tá ofendendo, né? Então, existem também alguns termos que a gente precisa, né? Vamos dizer, nos adaptar, tá? Nada de dizer normal, tá? Eu vou fazer uma prova adaptada e eu vou fazer uma prova normal, né? Mas a gente já tá tão habituado a utilizar esse termo normal que, ó, sai com tanta facilidade que a gente nem percebe, né? Então a gente, como educador, a gente tem que começar a tirar o normal do nosso vocabulário, porque todas as provas são normais, tá? Todos os nossos alunos são normais, dentro das suas características, tá? Então, gente, eu falo também da questão da estrutura física, certo? Porque toda escola deve estar preparada fisicamente para receber o seu aluno, tá? Lembrando que a inclusão é responsabilidade da escola a partir da calçada, tá? Ela não é responsabilidade a partir do momento em que o aluno está dentro da sala de aula, mas a partir do momento que está na calçada é responsabilidade da escola, coisa que infelizmente a gente não vê. A gente não vê rampinha de acesso nas calçadas das escolas, não é verdade? A gente muitas vezes não vê vamos dizer, um declínio, né, para uma pessoa com deficiência andar, né, se locomover com autonomia. Então, muitas vezes a gente não percebe, mas as nossas escolas ainda não são verdadeiramente inclusivas, mas graças a Deus elas estão caminhando para isso, né? Muitas escolas estão caminhando, tá? E a NPE oferece capacitação não apenas para as escolas, como para os professores, tá certo? Para que a gente possa justamente modificar essa realidade, né? Para que a gente possa modificar as escolas, para que a gente possa para que a gente possa aperfeiçoar, né? O nosso corpo docente, tá bom? Então a NPE também oferece palestras, também oferece capacitação para os professores, tá? Tem uma parte que eu falo que é muito interessante, gente, sobre a parceria escola e pais. Gente, não dá, tá, para trabalhar inclusão se a gente não trabalhar juntos, tá? Se a gente não trabalhar em espírito de cooperatividade, não dá, tá? Algumas pessoas até não concordam. Boa noite, Dudu! Que prazer tê-lo aqui. Muito boa noite para quem tá entrando agora. Ribamar. Muito boa noite mesmo. Obrigada pela presença. Então, gente, não dá pra gente falar sobre inclusão se a gente não falar em parceria, tá? Esse negócio de eu faço a minha obrigação em casa, você faz a sua obrigação na escola. Gente, não funciona legal, tá? Porque a gente tem que falar a mesma língua, a gente tem que entrar em acordos. Então, a parceria escola e família é fundamental para o desenvolvimento das crianças, tá certo? E eu falo da inclusão no olhar do professor. Eu fiz uma pesquisa, tá? Uma pesquisa bastante vasta, envolvendo escolas particulares e escolas públicas aqui de Fortaleza, certo? Procurando entender o educador, procurando entender o professor nessa parte inclusiva, tá? E sem querer dar spoiler, tá? Mas já adiantando, nem todos os professores aceitam a inclusão, tá? Isso aí é algo que me chamou bastante a atenção, mas que eu entendo, certo? Nós, como educadores, nós olhamos involuntariamente os nossos alunos como frutos nossos, como se fossem os nossos filhos, tá? E aí, quando a gente olha lá no futuro, que a gente imagina aquele aluno sendo um profissional, a gente se sente realizado, sabe? Quem é professor, né? Quem aqui já teve a oportunidade de ensinar, seja no ensino fundamental ou médio, e de repente
consegue ver aquele seu ex-aluno sendo um profissional, independente de que profissional seja, que olha para você e diz: professora, tudo bom? Gente, o coração da gente salta de alegria. E você olha, sabe? É como se o seu consciente dissesse assim: olha como o teu trabalho valeu a pena, né? Olha o que ele é hoje. Se ele é hoje, teve um dedinho teu nessa luta. Teve uma participaçãozinha sua, mesmo que pequena, mas teve uma participação sua, tá certo? Então, infelizmente, alguns professores não conseguem enxergar isso em crianças com deficiência, tá? Infelizmente, muitos professores ainda acreditam que uma criança com deficiência não vai se desenvolver a ponto de ser um profissional qualificado, a ponto de ser um profissional que vai gerar renda, né, para o Estado, que vai gerar renda, né, para aquela comunidade, tá certo? Infelizmente, tá? Esse é um dos resultados da minha pesquisa, tá? E por um lado, eu gostei desse resultado porque me incentivou mais ainda a lutar, tá? Eu fico triste por um lado por saber que isso é verdade, né? E aí eu fui refletir, né? Fui refletir em muitos momentos que eu vivi dentro da escola. Eu fui lembrar de vários comentários, porque às vezes quando acontecem certos comentários a gente não se atina. A gente às vezes deixa passar certos pontos. Aí depois parece assim que a ficha cai e você vai lembrando: olha, realmente, uma vez eu vi isso, uma vez eu vi aquilo, tá certo? E a gente vai vendo determinadas atitudes, né? Então, isso me incentivou mais ainda, tá? A estudar, me incentivou mais ainda a lutar para que os professores mudem essa visão. Para que os professores consigam não apenas enxergar as habilidades dos seus alunos com deficiência, mas que eles consigam também trabalhar essas habilidades, tá certo? Que eles consigam não apenas ver futuro nessas crianças, mas que eles consigam fazer hoje no presente alguma coisa para o futuro dessas crianças, tá certo? Então, gente, isso ajuda a gente, isso impulsiona a gente, tá certo? E aí, eu também falo sobre a formação do professor, tá? Que infelizmente muitos professores não procuram formação na área inclusiva por falta de interesse, tá? E aí a gente tem, que continuar lutando para que a gente possa incentivar esses professores para que eles se motivem a estudar a inclusão, a fazer uma formação para entender, tá certo? Hoje é inadmissível, tá certo? Um professor ir à sala de aula sem saber o básico sobre inclusão, sabe? Sem entender um pouco sobre autismo, sobre TDAH, sobre síndrome de Down, tá? Ansiedade, depressão, certo? TOD. Então, existem assuntos, certo? Que são tão recorrentes dentro da escola que não dá mais. Chegou num ponto que não dá mais para passar despercebido. Não dá mais para a gente fazer de conta que o assunto não nos interessa. Eu não preciso ser deficiente para eu lutar pela causa. Eu não preciso ser negra para eu lutar pela causa. E por aí vai. Então a gente não precisa esperar que alguma coisa aconteça para que a gente possa colocar a mão na massa. A gente pode fazer a nossa parte, tá certo? Então, esse livro fala sobre isso, tá certo? Fala sobre essa questão, né? Sobre a postura dos professores diante da inclusão e faz um panorama geral sobre a educação inclusiva, tá certo? Faz um panorama geral, dá dicas, tá certo? De como a gente pode fazer uma verdadeira inclusão, certo? Um dos grandes problemas é a falta de interesse. Pois é, Dudu, infelizmente a gente vê uma grande falta de interesse, só que, Dudu, por incrível que pareça, viu? Essa falta de interesse, ela vem do corpo gestor, do corpo docente e da família, tá? Infelizmente, muitas pessoas, quando vão matricular o seu filho, não pergunta
Coisas básicas do tipo, o que a escola tem a oferecer para o meu filho como autista? Tô aqui dando um exemplo, tá? Meu filho é autista. O que a escola tem a oferecer para o meu filho? Como a escola vai desenvolver as habilidades do meu filho, já que ele é autista? Os professores, eles são capacitados para trabalhar com o autista? Os professores sabem o que é autismo? Gente, infelizmente, eu falo isso como experiência na parte de coordenação, tá certo? Na parte, assim, de apresentar a escola, de apresentar, né, a parte do que a escola oferece para um aluno, tá? E essas perguntas não eram feitas. As perguntas eram, quanto é a mensalidade? Né? Como é que eu faço para conseguir um desconto? Quais são os livros onde eu compro? Onde é que eu compro o fardamento? Onde é a merenda? Sabe? Então as perguntas mais evidentes eram essas. Enquanto que as perguntas mais importantes, eu não estou dizendo que isso aqui não é importante, viu, gente? Por favor. Eu já deixei bem claro que eu sei que o financeiro é muito importante, tá certo? Que sem dinheiro a gente não consegue fazer muita coisa, inclusive a intervenção nas crianças com deficiência, tá? Então, muitas vezes a gente precisa de dinheiro para comprar jogos educativos, muitas vezes para comprar até roupas, materiais que a pessoa precisa para se locomover. Então, eu entendo demais a importância do dinheiro, tá certo? Não tô dizendo que essa parte não é importante, é e muito. Mas a gente não pode esquecer que também é fundamental, quando a gente vai matricular um filho, a gente saber quais são as formações desses professores. O que a escola tem para oferecer para os nossos filhos, né? Qual é a vantagem de eu matricular o meu filho nessa escola? Por que eu devo escolher a sua escola e não outra? Tá entendendo, gente? Então a gente tá fazendo perguntas importantes, mas está esquecendo de fazer outras que também são. E a faculdade? E a faculdade, Dudu? Dudu, a faculdade. Eu tenho uma monografia, Dudu, que eu transformei. Eu transformei parte dela em e-book e eu também pretendo desenvolver essa parte da faculdade, viu, Dudu? Que é justamente ver pessoas com deficiências dentro da faculdade, tá? E o meu objetivo é fazer um programa, tá? Em que todos os cursos superiores sejam obrigados, tá? Obrigados mesmo, a palavra infelizmente é essa. Obrigados a, no seu primeiro semestre ou segundo, ter uma disciplina sobre inclusão, tá? Eu tenho, assim, esse sonho, que todas as faculdades, todos os cursos sejam obrigados a trabalhar a inclusão. E por quê? Porque todas as pessoas precisam entender sobre inclusão. Todas as pessoas, mesmo às vezes é até quem não é deficiente, é que mais precisa entender a inclusão. Porque incluir não é você afastar a carteira com cadeirante passar. Incluir, gente, não é simplesmente você abrir a porta da sala, não é você tratar bem, não é só isso. Mas incluir é você entender que, embora essa pessoa tenha algumas dificuldades físicas, por exemplo, que ela tem alguns prejuízos, né, neurológicos, ela tem condições de fazer outras coisas. A neuroplasticidade, né, tá aí para mostrar isso. Né? O cérebro da gente, quando sofre um prejuízo, ele pega outra parte dele e trabalha para diminuir esse prejuízo, tá certo? A neuroplasticidade também é o que ajuda a criança a aprender. Então, conhecer o PPP da escola é o primeiro passo, né? Entender como a escola entende a inclusão. Olha, PPP, PPP é uma espécie de Lombardi, certo? Nem todas as escolas, que é errado, o PPP é para estar disponível para a comunidade, todos nós temos direitos, não é verdade?
a ver o PPP da escola, mas nem todas deixam disponível. E detalhe, nem todos os PPPs são atualizados. Tá certo, gente? Já aconteceu fazendo cursos, né, a própria pessoa dar o seu testemunho, que foi numa escola, pegou o PPP, fez todo o seu TCC em cima desse PPP, e na hora que foi defender, não foi aceito como plágio. Foi tido como plágio porque o PPP não era dessa escola. Ou seja, né, a pessoa se prejudicou porque a escola, ao invés de fazer o seu próprio PPP, pegou o de uma outra escola, tá? Então, infelizmente, isso acontece, certo? Mas esses regimes, eles são importantes e é importante sim que a gente conheça e nós, como comunidade, nós temos o direito, tá certo? E aí, voltando para o lado da faculdade. Então, é importante que dentro da faculdade a gente aprenda, tá? Que essas pessoas têm condições de serem profissionais. Veja bem, suponhamos que eu estude administração porque o meu pai é dono de uma empresa e eu vou assumir essa empresa. Se eu tenho aulas sobre inclusão e eu percebo que eu vou lucrar tanto quanto, se eu contratar uma pessoa com deficiência, eu vou lucrar tanto quanto eu contratar uma pessoa sem deficiência, isso significa que o índice de profissionais com deficiência vai aumentar. Agora, se eu não faço a mínima ideia de que essas pessoas podem contribuir para a minha empresa, por que eu vou contratar? Eu não vou. Eu vou fazer apenas o que a lei manda. Não é verdade? E algumas empresas, às vezes, só contratam pessoas com deficiência porque tem desconto nos impostos. Tá certo? Então, gente, é importante que a gente perceba dentro da faculdade, independente do curso, que pessoas com deficiência podem ser profissionais. Tá certo? Uma vez eu ouvi de uma coordenadora minha, certo? Que uma pessoa, ela estava dizendo que no curso de pedagogia, contando uma história, existia uma estudante com síndrome de Down. E ela estava dizendo que, infelizmente, essa pessoa só ia receber o certificado, só ia receber o diploma, porque ela jamais seria uma coordenadora. Ela jamais entraria numa sala de aula e seria uma pedagoga. Gente, aquilo ficou engasgado, sabe? Infelizmente, às vezes a gente precisa se calar, não vale a pena a gente falar, sabe? Aquilo ficou aqui engasgado, né? Porque só o que a gente vê, pessoas com síndrome de Down, sendo professor, sendo coordenador, não é? Sendo artista, sendo repórter, né? Então, determinadas síndromes não tiram a habilidade da pessoa, dificulta, mas aí ela vai e trabalha outras, né? Onde as pessoas ficam muito no discurso, infelizmente. Estudei com uma pessoa com deficiência na Universidade Federal e presenciava toda semana eventos prol da inclusão, mas infelizmente era tudo. Pois é, e aquele profissional que tanto deseja é a pessoa que menos espera. Exatamente, Dudu. Quando eu fazia graduação, eu também fiz na Federal. Eu tinha um colega que só tinha uma perna, certo? Raramente ele usava uma prótese, raramente. Ele usava muito muleta. Gente, a UFC naquela época era calçamento, aquelas pedras totalmente irregulares. Eu mesma já torci meu pé lá na Federal e precisei engessar. Gente, ele andava com uma rapidez, uma habilidade que era de dar inveja. Tá? Uma vez a gente até viajou junto, que a gente foi ministrar uma aula no interior, né? E aí eu tive a oportunidade de conversar muito com ele. Gente, ele é dançarino, tá? Ele é professor, ele é dançarino, tá? Então, o fato dele não ter uma perna não tirou a capacidade dele ser professor. Não tirou sua capacidade de interpretar num palco, certo? Eu tive uma aluna cadeirante que ela é modelo, ela é nadadora, ela é... Ai, agora eu esqueci. Mas ela também pratica outro esporte, é a natação. Ah, ela dança, tá certo? Ela dança na cadeira de rodas,
certo? E ela faz faculdade, né? Então, eu acho que não precisa nem de mais justificativa para provar o quanto pessoas com deficiência podem e devem ocupar um lugar profissional na nossa sociedade. Tá certo? Então, gente, esse livro, ele vem falar um pouquinho sobre isso, tá certo? Não dá pra gente falar tudo, bem que a gente gostaria, né? Mas não dá pra gente falar tudo. E aí, né, é com muita felicidade, é com muito orgulho que eu apresento, tá? Esse livro, fruto de um esforço muito grande, tá certo? Muitas pessoas não conhecem a minha história, tá? Gente, isso aqui é parte da minha dissertação, tá? Esse livro aqui é um pedacinho da minha dissertação. E, como eu já disse, né? Qualquer dia desse eu faço uma live falando um pouquinho sobre a minha vida. Mas esse livro aqui, ele foi feito em cima de uma cama, tá? Ele foi feito à base de muito choro, à base de remédio para dor, tá certo? Ele foi feito assim, vamos dizer que debaixo de muito sacrifício, debaixo de muita lágrima. Por isso que esse livro é tão especial para mim. Não apenas pelo conteúdo, mas pelo que ele representa quando ele foi escrito. Uma fase da minha vida muito, muito, muito importante em que eu não andava, né? Uma fase em que eu havia sofrido um acidente, que eu não andava, que dificilmente, né, eu poderia voltar a andar. Então, foi um momento muito delicado, né, que eu lutava. Eu tinha que ler, eu tinha que escrever, né? Eu tinha que fazer tratamento. Então, realmente, foi um momento muito difícil para mim. E esse livro, ele significa muito. Ele é um pedaço de mim, né? E tanto que quando eu fui defender a minha dissertação, teve uma frase que eu nunca esqueci, né? Que eu até me emociono. Dá pra sentir a tua emoção, dá pra sentir o teu carinho em cada palavra escrita. Sabe, gente? Então, assim, só em saber disso, pra mim, valeu a pena cada lágrima, né? Valeu a pena cada esforço, valeu a pena cada comprimido que eu deixei de tomar pra dor, pra poder conseguir escrever, sabe, gente? Valeu a pena mesmo. Então, assim, esse livro, ele é muito, muito, muito especial pra mim, tá? E como você pode adquirir? Você entra em contato comigo, tá certo? Que eu te passo as formas de como você pode adquirir e também através do site, tá? Do site da NPE. Amanhã eu vou colocar todas as informações aqui no Instagram, tá certo? Então eu tenho sempre divulgado no Facebook, no Instagram, tá? No LinkedIn, no YouTube, onde eu posso eu tô divulgando, tá certo? E aí eu espero que vocês, né, possam adquirir, que vocês possam, né, também sentir um pouquinho do meu amor, né, através dessas palavras, tá? Que vocês possam sentir, né, que dentro do coração de vocês possa aflorar ainda mais o amor pela inclusão, certo? Possa aumentar o amor por essas pessoas que tanto precisam do nosso trabalho, certo? Seja você um educador, seja você um pai ou uma mãe, um psicopedagogo, um médico, tá? Não interessa qual é a sua profissão. Pode ter certeza que tem alguém inclusivo precisando do seu trabalho, precisando do seu amor, precisando da sua atenção. Tá certo? Então, você saber um pouquinho sobre essa parte é fundamental para que você possa exercer melhor sua profissão e principalmente a cidadania, tá? Porque através do nosso dia a dia, a gente também prova, tá? Que a gente é uma pessoa inclusiva, tá? Não é somente através do nosso trabalho, contratando um profissional e, como eu disse, né, abrindo uma porta, mas é você entendendo quando uma pessoa é preferencial, quando ela pega a frente na fila, tá? Sem que você fique resmungando e soltando piada, tá? É quando você entende que você de repente quer passar, mas aquela pessoa anda tão devagar, às vezes arrastando a perna, e você tem que respirar fundo, né? E aí você entende, não, essa pessoa ela tem dificuldade para andar, eu preciso respeitar, certo? É você entender, né, que existem limitações, tá certo? E lembrando que aqui eu falo sobre inclusão em relação à deficiência, mas eu já deixei bem claro que a inclusão é para todos. A inclusão é para quem precisa. O idoso precisa ser incluído, as crianças em geral, tá certo? Gestante,
tá? Uma pessoa que está temporariamente inválida, tá? Porque machucou alguma parte do corpo, ela é uma pessoa inclusiva, tá certo? Então, nem sempre é necessário ter uma deficiência, ter um transtorno, ter uma síndrome para a gente incluir, tá certo? Para a gente ajudar o próximo, tá bom? Inclusão para melhorar o futuro, agora no presente. Exatamente, Dudu, exatamente. Agora no presente que a gente faz o futuro, né? É que nem fala na Bíblia e tem também a historinha, né? Que o pessoal fala da tâmara, que você planta hoje, mas não é você quem colhe, né? Depois de muitos e muitos anos é que realmente ela vai nascer, tá? Então, a gente tem que pensar que nem tudo que a gente vai plantar hoje a gente vai colher, tá? É o futuro quem vai colher, assim como nós colhemos o fruto do trabalho dos nossos pais, dos nossos avós, enfim, né? Dos nossos antecedentes. Nós hoje colhemos os frutos, tá certo? Isso aqui, por exemplo, é o fruto de estudos de pessoas, ó, que já faleceram há muitos anos, há séculos, tá certo? Então, se não fosse o estudo daquela pessoa, hoje a gente não teria chegado ao conhecimento que a gente tem hoje. Então, essa pessoa plantou a tâmara, mas ela não colheu. Quem é que está colhendo? Nós. Então, vamos plantar hoje para que amanhã alguém colha. Tá certo? Muito obrigada. Alguém quer fazer alguma pergunta? Não apenas sobre a questão do livro, mas sobre o site. Se alguém quiser também fazer alguma pergunta sobre inclusão, tá? Pode fazer. Tá certo? Embora essa live seja para, né, divulgar o livro, tá? Eu tô aqui aberta a tirar qualquer tipo de dúvida, tá bom? E para quem entrou depois, tá? Para quem entrou um pouco mais tarde, certo? A NPE tá com site, tá toda organizadinha. Gente, nosso site tá lindinho. Eu vou passar para vocês, tá? Vou colocar aí amanhã no Instagram, nas redes sociais, o nosso site. Nele você tem a informação sobre os nossos cursos, palestras, capacitações, tá? Então, se de repente você é educador, coordenador, diretor e você quer capacitar os seus profissionais, você pode contar comigo, tá certo? Se você trabalha numa empresa e você quer capacitar os seus profissionais, também você pode entrar em contato comigo, tá? A gente faz esse tipo de trabalho, tá? Lembrando que a inclusão não é responsabilidade apenas da escola, tá certo? Todos os ambientes precisam ser inclusivos, então é importante que todos os funcionários saibam como se relacionar com pessoas com deficiência, tá, gente? Eu mesma já vi, tá? Eu lembro de um caso que me deixou, assim, muito triste e me deixou chateada. Eu andava de muletas, né, com as duas muletas e precisei ir ao supermercado. E aí as filas estavam enormes e eu perguntei pro gerente onde era a fila inclusiva. Eu disse, oi, hoje todos os caixas são inclusivos, preferenciais, não é verdade? Ele é. Mas como é que eu faço? Porque, né, eu tô com o carrinho. Ah, você se vira. Você pega o seu carrinho e passa aí na frente de todo mundo. Vocês acreditam que eu tive esse tipo de resposta? Aí, gente, faltam até as palavras. Na época, como eu tava assim muito fragilizada, eu ficava muito calada. Hoje eu já não fico, tá? Hoje, onde eu saio, se eu encontrar um carrinho de supermercado na vaga de deficiente, eu vou lá e tiro, tá certo? Eu chamo a gerência e eu digo, olha, isso aqui tá errado por isso, isso, isso. Eu falo com toda a educação, mas eu falo, tá certo? Então, todos os lugares precisam ser inclusivos, tá bom? E aí, se você precisar de capacitação para sua empresa, você pode contar com a NPE, que eu vou ter o maior prazer em preparar um projeto especial para sua empresa, tá? Lembrando que cada empresa precisa de um projeto em especial, tá bom? A gente não prepara um projeto para todos, a gente precisa conhecer a empresa, tá? Conversar, entender a empresa e a partir daí sim fazer um projeto, tá?
É igual a inclusão, né? A gente vai fazer uma prova adaptada, a gente faz para aquele aluno e não para a deficiência em geral. Então, da mesma forma, tá certo? Então, vocês precisando dos nossos serviços, nós estamos à disposição, sempre pensando na inclusão, sempre pensando em divulgar, tá certo? O nosso conhecimento e fazer uma sociedade mais inclusiva. Muito obrigada a todos pela presença, muito obrigada pela atenção, muito obrigada pelas palavras de apoio, não apenas agora, né? Mas as que eu vinha recebendo, são bem incentivadoras. Muito obrigada mesmo. E ó, adquiram o livro, viu, gente? Vale a pena. Vale a pena mesmo. O livro tá muito, muito bom. Beijo enorme, tenha uma excelente semana. Muito obrigada mais uma vez. Tchau, tchau.